Pessoal, bom dia. Então vamos para a nossa última aula sobre o assunto fórmulas, né? Aí a parte 2 da aula 7, certo? Então agora, continuando então aqui, nós vamos dar um exemplo, mas eu quero colocar um exemplo para você completo, né? Desde o início, como pode aparecer, tudo bem? Olha lá, ó, a gente tinha feito um exemplo do beta-caroteno, tinha feito com vocês, né? Então aqui é a mesma coisa, ó, sabendo que a massa molar do beta-caroteno é 536 gramas por mol, ele já deu então a massa molar. A massa molar é da fórmula molecular. Então ele já deu a massa da molecular, tudo bem? E que sua fórmula percentual, olha lá, ele deu a porcentagem de cada elemento. Deu pra gente a porcentagem de cada um. E está pedindo a fórmula molecular. Bom, primeiro passo que a gente tem que fazer. Se você tem a porcentagem, ou tem a massa dos elementos, ou tem o número de átomos dos elementos, né? O que você tem que fazer, turma? Calcular a mínima. Não tem outra saída, nós temos que ir para a mínima, certo? Então, como ele me deu a porcentagem dos elementos, eu vou pegar a porcentagem que ele deu, olha lá, 89,56 do carbono, e vou dividir por 12. Não estou inventando nada. Lá da fórmula mínima que a gente já viu. Aqui, hidrogênio. Eu vou pegar o 10,44, vou dividir por 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Tudo bem? Então não estou inventando nada. Tá lá. Turma, posso deixar assim? Não. Sempre os menores números inteiros possíveis. Então qual é o segundo passo? Temos que dividir todos pelo menor deles. O menor deles, 7,46. Feita a divisão, olha lá, não deu ainda os menores números inteiros. Se ainda não tem os menores números inteiros, vou para o último passo, que é multiplicar ou por 2, ou por 3, ou por 4, né? Mas por que você não começa pelo 1? Por que, turma, vai multiplicar por 1? Pelo 1 dele mesmo, né? Bom, então, nesse caso a gente viu que daria por 5, né? Chegando então nos menores números inteiros possíveis. Chegamos na fórmula mínima. Então tá aqui, ó, fórmula mínima C5H7. Mas ele não quer a mínima, ele quer a molecular. Não é isso? Mas eu já tenho a mínima. Se eu tenho a mínima, o que eu faço, turma? Calculo a massa dela. Sempre que você tem a fórmula mínima, já calcule a massa da mínima. Então, olha lá. Vou calcular a massa da mínima. Fica 12 vezes 5, que é no caso do carbono, e 1 vezes 7, que são os hidrogênios. Calculando, então, deu 67. Você tem a massa da molecular. E você tem, porque o exercício te deu a massa da molecular. E você tem a massa da mínima, que você acabou de achar, porque você achou a fórmula mínima. Conclusão, vamos achar o N. Vamos lá, o N. Peguei a massa da molecular que ele deu e dividi pela massa da mínima. Quanto deu o nosso N? 8. Agora fica fácil, tá, turma? Se eu tenho a fórmula mínima e tenho N, eu acho a molecular. Acabou? Olha lá. Fórmula molecular é a mínima vezes o N. A fórmula molecular fica a mínima C5H7 e o N que a gente acabou de achar, que é o 8. Aplico a distributiva e chego na fórmula molecular C40H56. Agora, pessoal, continuando aqui ainda, olha isso aqui é importante. Você viu que aqui o 536, né, a massa molar, 536 gramas por mol, da fórmula molecular, ele deu para a gente explicitamente esse valor. E ele tem que dar esse valor, porque como você quer achar a fórmula molecular se você não tem a massa da molecular para dividir pela massa da mínima? De novo, como você quer calcular a massa da molecular se a gente não tem a massa dela? Porque a gente precisa da massa da molecular. E eu só vou ter a massa da molecular se eu tiver a fórmula dela, mas a fórmula dela a gente quer. Então o exercício tem que te dar. O exercício tem que te dar a massa da molecular, ou massa molar. Só que, turma, ele não dá muitas vezes explicitamente assim, 536, como ele fez aí. Muitas vezes ele vai te mostrar da seguinte maneira, vem comigo. Lá, observação. Ao invés da massa molar ser dada explicitamente, como no exemplo anterior, 536, te deu o valor. O exercício poderia fornecer esse valor de outras maneiras. Ele vai te dar o valor. Ele tem que te dar esse valor. Só que ele vai te dar
né, de uma outra maneira, meio escondido. E aí, se você nunca viu, você não faz. Mas agora você vai fazer, porque você vai ver. Dá uma olhadinha aqui. Vamos supor que ele vira para você e fala assim, olha, essa substância, meio mol dessa substância tem uma massa de 268 gramas. Você não quer saber quanto pesa meio mol da substância. Porque a substância, a massa, é para 1 mol. A massa é pro mol, de 1 mol, por mol. Então o que você faz? Ah, se meio mol pesa tanto, e 1 mol pesa quanto? Ah lá. Esse 1 tem que estar na sua cabeça, ele não vai falar isso para você. Então ele pode te dar um valor em mol qualquer. Eu coloquei meio mol, podia ser 0,2 mols, 5 mols, 3 mols, 40 mols, dando uma massa qualquer. Mas não te interessa aquele mol com aquela massa qualquer, te interessa a massa de 1 mol. Então você sempre vai embaixo e coloca 1 mol X e acha a massa dela. É essa que te interessa, de 1 mol. Tá aqui. Ah, Moisés, mas e se ele não me der em mol? Ele pode me dar que jeito isso? Em volume. Ah, ele vai me dar um volume qualquer? Ele vai te dar um volume qualquer, geralmente ele fala CNTP, é lógico. Ele te dá um volume qualquer e uma massa qualquer. Só que não te interessa volume qualquer para massa qualquer. Te interessa o volume de quanto? De 1 mol. E o volume de 1 mol na CNTP é o 22,4 litros que você sabe. Então se ele falar 5,6 tem uma massa de 134, legal, mas não te interessa para nada isso. O que te interessa? Que massa te interessa? Te interessa a massa de 1 mol, de 22,4 litros. Então essa massa te interessa, a massa de 22,4 litros. Mas da onde você tirou isso? Da nossa cabeça, que a gente já sabe, que é a massa do mol. Na CNTP, 1 mol tem 22,4 litros. E eu preciso da massa desse mol. Tá. E a última maneira, ele pode me dar em moléculas. Ele me dá um número de moléculas qualquer. 2 vezes 10 é 25, 3 vezes 10 é 23, 18 vezes 10 é 36, pesam tanto. Eu não quero saber quanto pesa isso. Eu quero saber quanto pesa 1 mol de moléculas. E 1 mol você sabe. Passando para moléculas, 6 vezes 10 é 23. Ah lá. Se 3 vezes 10 é 23, pesam 268. E 6 vezes 10 é 23, pesa quanto? Que é a massa que te interessa do mol. Então, olha que eu destaquei aqui, ó, em vermelho, isso tem que estar na nossa cabeça. Porque ele pode ser que ele não dê explicitamente qual é a massa molar. A massa molar 536. Não. Mas se ele não te der explicitamente e te der assim, valores quaisquer, você sabe como transformar e achar a que você quer. Tudo bem? Pessoal, terminamos aqui o assunto, né? Dividi esse assunto novamente em várias semanas. Não adianta você olhar isso tudo de uma vez. Então a gente vai por semana, a gente trabalha, né, com você, se necessário coloca assim, uma listinha junto para você fixar o assunto. E depois, lógico, os exercícios do livro também, não tenha dúvida, tá? Mas o assunto ele está sendo dado como se fosse na sala de aula. Você está vendo aqui que a gente explica 200 vezes também a mesma coisa. Está muito claro para você o que é, tá? Como se eu estivesse aí junto com você pessoalmente. Então não há justificativo para a gente falar, ah, não deu para entender, eu não sei daqui, não sei. Não, só olha de novo, presta atenção no vídeo, porque está bem claro para você os exemplos, estou mandando a teoria tudo bonitinho para você, tudo certinho. Né? Estuda devagar, lógico, tem muita coisa para ser estudada, mas estuda devagar, passo a passo. Nós temos um mês que a gente pode ficar em cima disso, mas eu tenho certeza que dessa maneira você vai aprender, tudo bem? Não aquela coisa correria, aquele videozinho de 2 minutinhos não, tá? A gente sempre procura fazer da melhor maneira possível, como se nós estivéssemos em sala de aula. Nós só não estamos lá, mas a aula é a mesma, né? A dedicação é a mesma, tudo bem? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tenho certeza que em breve nós estaremos juntos novamente, tá? Se cuidem, hein? Um abraço.